Juízes capítulo 15. Os irmãos estão lembrados da palavra de domingo passado? A respeito de Sansão? Pois é, hoje é a continuação, tá bom? Então nós vamos ler somente o versículo 15, por enquanto. Versículo 15, na atualizada, né? Diz assim, ó. Quem achou uma queixada? Foi Sansão. Olha o que diz lá. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, a mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Sansão derrotou 1000 homens, 1000 filisteus, que queriam pegá-lo. E ele pegou esta queixada e foi em cima dos 1000. Qual é o filisteu da tua vida? Como eu disse domingo passado, sempre nós temos um leão que vem rugindo contra nós. Mas também existe um filisteu, um demônio que atrapalha a nossa vida. Um demônio que não deixa você caminhar. Você sempre está preocupado com alguma coisa. Que o nosso Deus é o Deus do impossível, de coisas grandes. Você que tem um problema na família, um problema no casamento. Você que talvez foi ao médico e o médico disse, olha, isso aí não tem mais jeito. Isso aí não tem solução. Vai levando. Você vai no médico, o médico diz, vai tomando esse remédio aí até o fim da sua vida. Você tem que se acostumar, você tem que se adaptar. Você tem que, aceitar isso aí. Meu irmão, quando Jesus chega num lugar, irmão, até onde tem um morto, aquele morto tem vida, porque se levanta. Então Jesus está conosco, irmão. Ele disse assim, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está aqui. Vamos falar bem forte o nome do nosso Salvador, irmão? Jesus, diga com mais força, Jesus. Agora você diga com mais fé, Jesus. Isto, aleluia. Que nós vamos fazer uma oração hoje para arrebentar o diabo, em nome de Jesus, irmão. Jesus já veio, já morreu na cruz, pisou na cabeça dele. O nosso inimigo, irmão, ele é astuto, ele é insistente, persistente, mas eu digo uma coisa, ele está com a cabeça amassada, porque Jesus já pisou na cabeça dele. Aleluia. Então, irmãos, vamos nessa fé, nessa convicção, nessa certeza. Como o cego de Jericó, como nós ouvimos domingo, ele largou a capa, não vou precisar mais disso, a certeza, a convicção de que nunca mais ele ia sentar ali para pedir esmola. A vida dele ia ter uma mudança. É isso que você tem que ter, esta fé no teu coração. Ouvir a palavra, guardar no coração e viver essa palavra. Agora você vai ficar atento à sequência da palavra que Deus quer falar muito com você hoje. Você crê que Deus quer falar com você? Então diga assim, fala Senhor porque eu estou ouvindo. Fala Senhor porque eu estou ouvindo. Aleluia. Domingo passado nós vimos que Sansão foi levar um presente para a esposa, depois da briga, depois da confusão. O Sansão ficou tão irritado que pegou, foi embora para casa, não foi isso? Mas ele fez algo, irmão, para se vingar dos filisteus. Ele fez algo. Ele estava tão irritado que ele caçou 300 raposas. Eu não entendo muito de raposa, não. Alguém entende de raposa aqui, irmão? Entende de raposa, irmão? É. Aqui em São Paulo acho que não tem, tem? Aqui em São Paulo não tem, né? Então o pessoal de São Paulo nem conhece o que é isso. Essa geração nova então aí não sabe nada. De criação não sabe nada, é ou não é? Então veja bem, o Sansão pegou 300 raposas, amarrou uma cauda na outra, quer dizer, um rabo na outra,
Você já imaginou, né? Olha só, o que esse homem fez? Pegou uma tocha de fogo e colocou naqueles rabos amarrados e soltou no meio da plantação dos filisteus. E queimou toda a plantação, quer dizer, a alimentação que estava quase já na colheita, porque no versículo que nós lemos domingo passado, diz que estava no tempo da colheita. Queimou tudo. E os filisteus ficaram o quê? Furiosos, claro. Mas quem fez isso? Foi o tal de Sansão. Não é assim que a Bíblia diz? Foi o tal de Sansão. Vamos pegar o Sansão. Sansão, depois que ele ficou viúvo ali, você sabe que o Sansão ficou só 7 dias casado, né? Ele não chegou nem a deitar com a mulher que ele casou. Então, o Sansão, ele não voltou para a casa dos pais, nem ficou na casa da mulher, porque a mulher foi dada a outro. Então ele foi morar aonde? A Bíblia diz que ele foi se recolher a uma caverna, num lugar chamado Etã. Que uma caverna, então Sansão, ele foi para lá. Por que ele não foi para a casa dos pais? Porque ele sabia que ia ter represária da parte dos filisteus. Então, o negócio era com ele. E ele foi lá e ficou naquela caverna. E os filisteus, então, reuniram 1000 soldados, 1000 homens, e foram atrás de Sansão. Ele pôs fogo na nossa plantação. E agora? Nossa alimentação. E agora? Como que vai fazer? Não, nós vamos pegar Sansão. Sansão vai ter que resolver essa questão aqui. E eles foram para Judá. À procura, quer dizer, Judá é uma cidade, ou uma aldeia, onde morava a tribo de Judá. Mas não era lá que Sansão estava. Sansão estava lá numa caverna. Então aqueles homens foram e começaram a cercar aquele lugar e dizer: nós queremos o Sansão, mas o Sansão não está aqui. Mas nós queremos o Sansão. Vocês são judeus, vocês têm que dar um jeito, me dizem onde ele está, que nós vamos buscá-lo. Então reuniu 3.000 judeus. 3.000 judeus. Olha só, irmão. É para você ver como o povo de Deus estavam afastados de Deus, estavam longe de Deus. 3.000 homens não conseguiam vencer 1.000. Eles estavam fracos, enfraquecidos, estavam desanimados, oprimidos pelos filisteus, porque estavam longe de Deus. E Sansão era o homem de Deus, era o juiz de lá. Então, descobrindo aonde Sansão estava, os 3.000 judeus, que é da nação de Sansão, foram lá falar com ele. Olha, é melhor você se entregar, porque senão eles vão acabar com a nossa cidade. Sansão, então, conversando com aqueles 3.000 judeus, que eram da sua nação, que eram seus patrícios, tudo bem. Vocês prometem que vocês não vão fazer nada comigo? Então podem me amarrar com cordas novas e me entregar para os filisteus. Irmão, olha que confiança. A confiança de Sansão em Deus era uma coisa extraordinária, irmão. Amarraram Sansão com cordas novas e entregaram então para os filisteus. Quando os judeus entregaram Sansão, então os filisteus começaram a fazer festas. Uma festa muito grande. Eles começaram a pular de alegria. Pegamos o nosso inimigo. Conseguimos. Nós vamos acabar com Sansão. E a Bíblia diz que aos gritos de alegria, eles estavam levando Sansão. Eles queriam matar Sansão na cidade deles, na terra deles. O nosso inimigo vai morrer na nossa terra. E eles estavam indo naquele alvoroço todo, quando de repente Sansão só dá uma olhada para o céu, irmão. Homem de Deus é assim. Só dá uma olhada para o céu. Porque Jesus disse assim, irmão, que Deus, Ele sabe de
tudo que nós precisamos antes de nós pedirmos. Antes de você escrever nesse papel o que você está precisando, Deus já sabia que você está precisando. Antes de nós orarmos, Deus já sabe o que nós estamos precisando. Sansão só deu uma olhada para o céu, todo amarrado. A Bíblia diz então que veio o poder de Deus sobre Sansão, o Espírito Santo veio sobre ele de uma forma tão poderosa, irmão. É por isso que nós estamos orando agora. Meu irmão, você precisa ter essa sede, essa vontade de ter o Espírito Santo. Eu quero ser um homem espiritual, eu quero ser uma mulher espiritual, eu quero ser uma pessoa de Deus, que quando, antes de abrir a boca, olhar para o céu, o Senhor já está me dando uma resposta. Mas aí você fica aí, irmão, desse jeito. Tá bom, se a água está subindo, tá bom, se a água está descendo, tá bom. Não, irmão, não tá bom não. Você tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra, não é nem os últimos dias, é os últimos momentos, irmão. Qualquer instante desse, a trombeta vai tocar e Jesus vai aparecer no céu. E se você tiver desse jeito, aí você está sujeito a ficar aí. Precisa buscar, precisa ser cheio, para nós vencermos as lutas, vencermos os problemas. Passei uma semana de luta, de prova, a semana toda. Você acha que eu teria condições, se fosse por mim, ficar aqui noite sem dormir, preocupado, no hospital? Você acha que eu teria condições de mim mesmo estar aqui? Você acha que esse grupo teria condições de estar cantando? Não. Mas como o Espírito Santo está em nós, irmão, é Ele que nos sustenta, é Ele que faz as coisas acontecerem. Na sua vida a mesma coisa, irmão. Para você encarar os problemas, você precisa ter o Espírito Santo na tua vida. É o presente que Jesus te dá quando você o recebe como Senhor e Salvador da tua vida. Senhor, eu quero o meu presente. Você tem que falar para Ele. Irmãos, os apóstolos e a igreja no começo ficaram reunidos. Senhor, eu quero essa promessa, eu quero esse presente. Eu não vou sair daqui, eu não vou arredar o pé enquanto o Senhor não der o presente para nós. E no 10º dia eles receberam o Espírito Santo. Olha só, as cordas que amarravam Sansão, diz a Bíblia Sagrada, irmão, nesse mesmo capítulo, que aquelas cordas se tornaram como linhas ou como barbantes queimados, e rapidamente ele se desfez de tudo aquilo. Aqueles 1000 homens que estavam vibrando de alegria, porque tinham pego Sansão, agora vê o Sansão se livrando das cordas, se assustam, vão em cima de Sansão, mas Sansão pega o quê, irmão? Uma queixada de jumento, diz aí. Uma queixada de jumento, irmão. E com essa queixada de jumento, ele destrói todos aqueles 1000 homens, 1000 filisteus, irmãos, que estavam ali para matá-lo. Mas por que ele conseguiu isso, irmão? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Talvez hoje o nosso inimigo, se bem que temos, viu? Você pode pensar que você não tem inimigo. Talvez a pessoa com quem você trabalha é teu inimigo. Talvez o teu vizinho é teu inimigo. Talvez o teu parente é teu inimigo e você não está nem sabendo. Mas os maiores inimigos que nós temos, irmão, são inimigos que nós não enxergamos, que nós não vemos, porque são inimigos espirituais. E nós precisamos lutar contra eles. Mas com as suas forças, você não vai conseguir. Por isso precisa o Espírito Santo dentro de você. Porque precisa o Espírito Santo na tua vida. Olha, irmão, você já imaginou como ficou Sansão? Mesmo sendo ungido de Deus, cheio do Espírito Santo, encarar todos aqueles homens, lutar e destruir. Ele diz, no fim ele faz um outro provérbio, que ele deixou lá um montão lá. E com essa queixada eu matei 1000 homens. Ele sai vitorioso, de braço levantado. Só que tem um detalhe, irmão. Você imaginou a sede que ele ficou? O texto diz que ele ficou com uma sede tremenda a ponto de morrer. Ele se encostou numa rocha.
assentou-se ali, já quase desfalecido. Então a Bíblia diz assim que ele clamou ao Senhor. Agora ele não só olhou, mas ele clamou ao Senhor. Senhor, o Senhor deu um grande livramento através do teu servo. Agora o Senhor vai me deixar morrer de sede aqui? Olha só que coisa, irmão. Na mesma hora o Senhor partiu aquela rocha. Da rocha jorrou água. Você imagina que coisa linda, irmão? Aquela água. Ele pôde beber a água, se lavar com aquela água. E aí diz o texto, ele se renovou, se levantou, estava inteiro de novo. É isso que o texto diz aqui para nós. Mas ele fez uma coisa que eu quero falar com a igreja agora. No versículo 17. Nós estamos no 15, pula o 16, vai no 17. Tendo ele acabado de falar, olha só, o que ele fez, irmão? Lançou da sua mão a queixada e chamou-se aquele lugar Ramat-Lei. Quer dizer, aquela queixada que ele usou, ele jogou. Ele descartou. Mas o que o Espírito Santo está falando para nós aqui? E na hora da angústia, irmão, na hora do sufoco, na hora do desespero, na hora da aflição, o que nós fazemos? Clamamos, buscamos. Lá no hospital, até a irmã Alice falou que ela chegou numa área que não podia entrar, e ela dizia que as pessoas estavam sofrendo muito, então todo mundo só falava o quê? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai Jesus, me acode, meu Deus, me acode, Jesus, me acode. É assim que nós fazemos. Ainda bem que temos a quem buscar, né? Aí buscamos. O Senhor, pela misericórdia, nos atende. Mas e depois? O que nós fazemos? Voltamos à nossa rotina normal e esquecemos de Deus. Esquecemos do Senhor Jesus. Descartamos. Fizemos como Sansão, descartamos. Se você estava no desespero, estava clamando, Jesus, 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 me socorre, meu Deus, tem misericórdia, por que você não continua com Jesus na boca? Por que você não continua, ai meu Deus, na boca? Por que você descarta ele? Esse é o grande perigo, irmão. Esse é o grande perigo. Cuidado para você não cair nessa, irmão. Porque se o inimigo não está conseguindo de um jeito na tua vida, ele vai tentar de outro jeito. O Sansão podia muito bem não descartar aquilo. Fala, isso aqui foi a bênção que Deus me deu no momento da minha aflição. Então, irmão, eu quero dizer uma coisa para você, ó. Agora preste bem atenção. O Sansão sou eu e é você. Agora você é o Sansão. Você seja homem, seja mulher, você é o Sansão, viu, irmão? Você é o Sansão agora. Eu sou Sansão, diga, eu sou Sansão. A queixada, irmão, a queixada é o nome poderoso do Senhor Jesus, que com ele nós vencemos todas as batalhas. Ele disse, no meu nome expulsarão os demônios, no meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, no meu nome. Tudo que vocês pedirem ao Pai será concedido. E outro texto ele diz, tudo que pedir no meu nome eu mesmo farei. É no nome de Jesus. Então essa queixada, ela representa o nome do Senhor Jesus, que nós usamos na oração, que nós usamos no nosso dia a dia. Tem os filisteus, os 1000 filisteus, o que são?
São nossos inimigos, irmão. Como era inimigo de Sansão. São nossos problemas, dificuldades, as lutas. Às vezes você vê uma pessoa com dor de cabeça, aquela dor de cabeça toda hora está nela, e ela diz, ai, minha dor de cabeça. Não, irmão, essa dor de cabeça não é sua. Se você continuar falando que é sua, ela vai ficar aí mesmo. Mas se você falar, não, essa dor de cabeça não é minha, não me pertence. Eu não quero essa dor de cabeça. Em nome de Jesus tem que ir embora. Você está entendendo, não, irmão? Entendeu? Então, a frieza espiritual, como eu estava falando agora, você conformado de ser do jeito que é, irmão. Você conformado, nós estamos chegando num tempo, irmão, que você não vai ter mais o pastor para você, você não vai ter mais o irmão para você não vai ter mais uma igreja para frequentar. Nós estamos por um fio disso, irmão, principalmente aqui no Brasil. Nós estamos aí, pastores sendo processados pelo que ele prega, pelo que ele fala. Pastores se matando. Pastores entregando o cajado, quem quiser fica com ele. Eu estou fora. Vai chegar um momento que você é você e Deus. E se você estiver nessa fraqueza espiritual, como que você vai fazer? O Sansão só olhou para cima, irmão. Ele não chamou um conhecido, não chamou o pai, não chamou a mãe, não chamou ninguém, ele estava sozinho ali. Era ele e Deus. E vai chegar um momento, irmão, que é você e Deus. Então você precisa buscar o Espírito Santo para a tua vida. Veja bem, olha aqui. Para encarar essa frieza espiritual, encarar os problemas, as lutas, as enfermidades, o dia a dia. E a rocha? A rocha onde Sansão, quase morto ali, depois dessa batalha, ele se encostou numa rocha. Quem era a rocha? A rocha era o Senhor Jesus, irmão. A rocha era o Senhor Jesus. E quando ele então clamou a Deus, o próprio Jesus fez o quê? É Ele que nos dá a água da vida, irmão. É Ele que nos dá a água da vida. E quando você toma essa água da vida, chamada Espírito Santo, você se levanta, você se renova, você encara os problemas, dificuldades da vida. Então, irmão, nós vamos fazer uma oração com os irmãos agora. Você vai apresentar teu problema, teu inimigo diante de Deus. Nós vamos fazer isso agora. Mas não se esqueça, irmão. Depois que você for para a tua casa, já abençoado, vitorioso, continue clamando o nome do Senhor Jesus.